Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabha Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmam Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo, bom dia a todos vocês. Quantidade, dando continuidade ao capítulo 7. Nós estamos vendo os versos que desdobram os 5 estágios, né? Os 5 estágios de evolução humana, a evolução espiritual nesse sentido, e nós vimos as nuances, né, de distinções entre o conhecimento direto e o conhecimento indireto, né? Isso nos levou recentemente até o verso 87, que foi uma questão colocada pelo objetor, né, a respeito do corpo sutil e o modo qual o conhecimento, né, a ausência do corpo sutil na consciência ser pleno, talvez fosse um impedimento para conhecê-la. Aí o Vidyaranya, muito elegantemente, ele apresentou a sua resposta, né? E nós tocamos um pouco, abordamos um pouco o tema Upadhi, que é um tema, que é um conceito importantíssimo, né, dentro dos ensinamentos do Vedanta, né? E hoje nós iniciamos novamente do verso 87, né? Ok. Eu tenho que aquecer um pouco as minhas turbinas aqui, porque eu acordei cansado. Os Upanishads negam o não ser, os objetos que aparecem no ser, na consciência, e afirmam a plenitude da consciência, Purna. Então, como nós sabemos, todos os Upanishads, eles visam, né, a discriminação entre os objetos que ocorrem dentro do âmbito desta consciência, né, que testemunha tudo, né, e observa não simplesmente com o propósito de, que legal, que bacana, olha isso aparecendo, olha aqui. Não, principalmente, né, com o objetivo de negar, né, negar todo e qualquer objeto que ocorra dentro da nossa consciência como objetos aparentemente reais, ou em outras palavras, anathema, ou the not self, né, ou o não ser, em português, né? Então, os Upanishads negam todos os objetos que ocorrem dentro do âmbito da consciência, que é a nossa natureza, como o não ser, que também é muitas vezes colocado como o ser aparente, né? E afirma a plenitude desta consciência, né, na qual esses objetos, eles emergem e desaparecem e desaparecem, sempre dentro do âmbito desta consciência, que não é da mesma natureza dos objetos que ocorrem, porque os objetos que ocorrem, né, e são revelados dentro do âmbito desta luz da consciência, eles são o que nós chamamos de mithya, aquilo que existe como uma mera aparência, uma mera sobreposição, uma mera projeção, né? Então, o objetivo dos Upanishads é discriminar o ser do não ser, e, naturalmente, para isso, nós precisamos compreender o sujeito. Eu acho que todos nós aqui, né, sabemos já, né, dessa distinção básica, elementar,
apresentada pelo Vedanta, né, que os objetos nada mais é do que tudo aquilo que pode ser objetivável, percebível, experienciado, conhecido, né? E o conhecedor jamais pode ser o conhecido, o conhecedor jamais pode ser o experienciador, jamais pode ser. Este conceito é um básico, é fundamental, e nós precisamos mantê-lo muito, né, muito sempre claros e vivos na nossa mente. O não ser são todos os objetos que aparecem na consciência, e os Upanishads afirmam que a consciência é plena, inteira e completa, e os objetos, eles são simplesmente pequenas projeções que são limitados principalmente pela temporalidade. Eles aparecem e depois desaparecem, e se a gente tiver alguma dúvida a respeito disso, basta a gente lembrar dos nossos ancestrais, como se diz? Ancestrais? Ancestrais, né? Ancestrais. Por quê? Porque a minha bisavó nasceu e morreu, a minha avó nasceu e morreu, a minha mãe nasceu e morreu, os meus tios, isso e aquilo, diversas outras pessoas, até mesmo mais jovens do que eu, nasceram e morreram. Então, todos os objetos, eles são sujeitos à temporalidade. Até mesmo o universo, como nós sabemos, né? O universo, em sua magnitude aparente, ele é temporal. Ele aparece e desaparece, naturalmente, né? Ele manifestadamente, ele aparece e desaparece, né? Então, este é o propósito dos Upanishads, negar e reivindicar a plenitude da natureza como a nossa real natureza, né? E isso é tão complicado, entendeu? Sem sermos constantemente abalados pelas condições, né? Os Upanishads usam métodos negativos e positivos para descrever o ser, como nós sabemos, né? A gente vai dizer o ser não é isso, 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 e às vezes vai dizer, não, o ser é puro conhecimento, é pura consciência, é pura existência e é pura, total, infinita ilimitação. Então, às vezes, utiliza alguns termos positivos, mas muito frequentemente tenta, né, mostrar o que é o ser, quando nós entramos naquela explicação do que é o ser, do que é a consciência, ou do que é a existência, né? Aí a gente começa a dizer, não é parte, produto ou propriedade da matéria, não é parte, produto, propriedade. E a gente vai, através daquelas 5, né, abordagens, descrever o ser, né, negativamente, demonstrando o que ele não é, né? Então, os Upanishads, eles usam métodos negativos e positivos para descrever o ser. A melhor resposta para a ideia de que a ausência de um corpo sutil na consciência torna impossível o autoconhecimento direto da consciência é que moksha é obtido pelo conhecimento direto no corpo sutil. Então, aqui nós precisamos de substituir essa palavra ausência de um corpo sutil, ok? Porque essa é uma linguagem que dá margem. Nós somos estudantes avançados do Vedanta, nós sabemos que o corpo sutil ele é simplesmente um médium refletor, um aparato refletor, um espelho refletor, né? Então, esse espelho ocorre em combinação com o corpo causal e o corpo densus, o corpo físico material. Esse corpo sutil, sendo constituído por muita sátiva, ele brilha com a consciência. Quando ele brilha com a consciência, ou ele reflete o ser, ele aparece como o Ahankara, né? O ser, o Jiva Atma, o ser do Jiva, o ego do Jiva, o eu sou, que é a entidade experienciadora, né? Conhecedora, né? Então, a melhor resposta para isso aqui ainda se refere à objeção anterior naquele diálogo ali que foi criado por Vidyaranya, né? Que ele diz que a melhor resposta para a ideia de que a ausência do Jiva, corpo sutil, muitas vezes o Jiva é dito ser o corpo sutil. Não, o Jiva ele é mais intimamente definido como corpo sutil, é porque é no corpo sutil que ele brilha, que ele aparece, que ele surge. Essa senciência humana ocorre através desse reflexo, é o Jiva refletido, é o Atma refletido que se torna, que é chamado Jiva, ok? Jiva, o eu refletido, né? Então, a melhor resposta para a ideia de que a ausência
de um jiva refletido na consciência, entendeu? A consciência, ela produz todos os objetos, entre eles esses objetos sencientes, objetos com 3 corpos, e é no corpo sutil que essa consciência se reflete ou brilha para produzir o corpo, para produzir o jiva. Ela depende do corpo sutil, mas o jiva não é o corpo sutil. Na verdade, o jiva depende dos 3 corpos, ok? A melhor resposta para a ideia de que a ausência do jiva, né, a ausência do reflexo torna impossível o conhecimento direto da consciência, é que moksha é obtido pelo conhecimento direto do jiva. Moksha é relevante somente do ponto de vista do jiva, muito embora seja um assunto, um tema extremamente sutil, mas o autoconhecimento, assim como todo e qualquer conhecimento, somente é possível na entidade conhecedora, experienciadora, chamada Jiva Atma, né? Então, é o Jiva Atma que permanece vidas após vidas, governado por auto-ignorância, que o compele a viver de lá e para cá, correndo, tentando fazer, controlar, ou ele chega a esse autoconhecimento muito bem revelado pelas escrituras védicas, e aí ele assume a sua natureza essencial, absoluta, livre e independente. Tudo isso somente é possível dentro do âmbito da entidade, do agente conhecedor, que conhece o mundo, ele ilumina, né, através do seu reflexo, ele ilumina o seu meio ambiente, seu campo de experiência, ele começa a interagir, em conhecer alguns aspectos desse campo, mas ele tem o potencial de conhecer a sua real natureza. Então, esse autoconhecimento, ele somente é possível através do agente conhecedor, o agente experienciador, porque a consciência pura, Brahman, o ser puro, ilimitado, ele é além da dualidade experienciador, objeto de experiência, conhecedor e objeto de conhecimento. Ele é de natureza conhecimento, Sattva também. Ele é de conhecimento existência, né? Satitananda, mas ele não é um agente conhecedor. Portanto, essa história de que a consciência não pode ser conhecida, né, diretamente, porque ela somente ocorre no intelecto do Jiva. Sim, ela ocorre no intelecto do Jiva porque é somente no intelecto do Jiva que este conhecimento é relevante. O autoconhecimento conduz a isso que nós chamamos de moksha, né? Que é a libertação dessa ignorância, a libertação desse círculo, né? Viciante, né? De nascimento, vidas, mortes, renascimento. Tudo isso, né? Chega ao fim e isso é chamado de moksha. A consciência é além do conhecimento da ignorância, é além da escravidão e a libertação. A consciência é plena, é um sem nada além de si. É somente nesta ordem de realidade secundária é que nós temos esse problema de conhecimento e ignorância e de libertação ou escravidão, né? ou servidão, como nós dizemos, totalmente dependente do campo, né? Totalmente dependente dos 3 corpos e etc. Portanto, o ponto aqui é muito simples da passagem. A melhor resposta para aquela ideia de que a ausência do jiva na consciência torna impossível o conhecimento direto da consciência é que moksha é obtido pelo conhecimento direto do jiva, no intelecto do jiva, porque a consciência ela é além do conhecimento e ignorância, ela é além de moksha, ela é além da libertação e da servidão. Vocês entendem? É muito simples, parece um pouco complicado o modo que foi colocado aqui, mas é somente isso. Para que serve moksha? Este aspecto, né, da consciência onde existe a ignorância. Então, o moksha ele só existe neste aspecto do ser, né, quando ele aparentemente surge como Jiva Atma, a consciência refletida, e se sente limitado pelos atributos desse Upadi. Então, só serve realmente nesta ordem de realidade aparente, secundária, porque é somente nesta ordem aparente que o Atma se torna o Jiva Atma e se sente limitado por diversos fatores, inclusive os atributos de sua própria constituição e outros fatores, né, universais, como o espaço-tempo em sua limitação, né?
esse aspecto, essa ignorância da consciência, ela ocorre, né, no intelecto humano, no jiva, né, porque ele é a consciência, o reflexo da consciência, cuja natureza é a mesma da consciência, e ele simplesmente se identifica e se sente limitado. Não tem nada a ver com a pura consciência original possuir ou não um corpo sutil. A consciência não possui um corpo sutil. A consciência é além dos três corpos, é além ou antes de tudo isso, é além de Maya. Maya é simplesmente um cara que apareceu para encher o saco daquilo que nós somos e começou a projetar todas essas coisas, dualidades, etc., experiências. E aí, né, a gente acaba nessa confusão toda, Dharma, Adharma, you know? A aparência, a destruição, a criação do universo, né? Tudo isso é produção de Maya, né? Do Mr. Maya, o poderoso Maya, aquele que faz o possível impossível. A realização do ser de uma pessoa como a consciência é o começo da experiência de positividade e de autoconfiança do Jiva. Então, essa passagem aqui eu não entendi bem, eu dei uma lida antes, da experiência de positividade. Positividade significa que o Jiva, né, essa entidade aparente, ele experimenta o mundo de modo muito mais positivo, porque ele vê a ordem bem estruturada, ele vê a beleza, ele vê o amor por trás de todos os conflitos, de todas as violações de Dharma, ele vê que tudo isso é parte de uma ordem muito, muito bem desenhada, com um determinado propósito, essa compreensão, né, do campo, né, porque a experiência é sempre relativa ao campo, né, a interação nossa com o campo. A gente ou vê o mundo de modo muito negativo ou a gente vê o mundo de modo positivo. Para ver o mundo positivamente, a gente precisa ter uma boa compreensão do que é Ishvara e do que é Brahmana, a essência de Jiva, Ishvara e Jagat, de tal modo que a gente possa, né, entrar neste mitya, entrar neste samsara e não ficar preso nele, entrar neste campo de experiência de modo positivo, entendeu? Compreendendo que tudo aqui serve um determinado propósito. E mesmo que seja um campo de experiência com muita dor, muita diversidade, muita dificuldade, né, uma pessoa, né, cujo conhecimento, esse conhecimento espiritual é bem claro, bem estabelecido, ele compreende que tudo serve o seu propósito, né? Até mesmo se este planeta nosso se tornasse um campo de total adversidade, de total escravidão, de total dor e sofrimento humano, ainda assim estaria servindo o propósito de exaurir ou esgotar karmas para os indivíduos que renascem aqui, né? que estão aqui. Né? Então, não importa o que ocorra, é sempre desenhado sob medida para facilitar o nosso processo de elevação espiritual. E se for muita dor, ainda assim, é o que nós estamos realmente precisando para exaurir, esgotar alguns papakarmas, né? E aqui, eu acho, essa é uma passagem do Gêmeo, né? Seguramente, certamente, e fala sobre autoconfiança. A realização, né? A Aham Brahmasmi faz com que o indivíduo ele desfrute de uma experiência positiva e a ilimitação, né? O James muito frequentemente coloca como um sentimento de autoconfiança. Esse autoconfiança ele é baseado na compreensão direta, clara, imediata, livre de dúvidas, da minha natureza totalmente ilimitada como consciência. Né? Então, esse sentimento de confiança é a confiança que se baseia na compreensão, na total convicção da minha real natureza, que jamais pode ser afetada pelos eventos de Mithya, pelas circunstâncias de Mithya. Então, o Jiva Atma, ele pode navegar em Mithya com esta autoconfiança de que nada pode realmente lhe afetar, que é baseada na compreensão de sua real natureza, infinitamente não limitada, como consciência e existência, Satchitananda. Né? Então, é por aí. Eu gosto de, né, esclarecer essas coisas para as pessoas não criarem fantasias, né? Que
experiência de autoconfiança ilimitada, de positividade ilimitada, entendeu? Essa positividade, né? Você vai desenvolver, você vai se tornar um ego muito mais sábio, muito mais positivo, mas ainda assim, ele pode experimentar pensamentos e sentimentos negativos também, entendeu? Porque o Yang, ele não é a sua condição mental, emocional, né? Intelectual. O Yang é simplesmente aquele que compreendeu que ele não é o seu estado mental, ele é a consciência pura que brilha e produz, né, esse jiva que possui todos esses aspectos, né, em sua natureza. Ele sente, ele pensa, né, ele age, ele determina. Então, todos esses aspectos nossos, né, do nosso corpo sutil, do jiva, que é o reflexo, então, tudo isso é suscetível a variadas experiências, inclusive pensamentos e reações negativas. Isso não define o Yang. O que define o Yang é a clareza de convicção a respeito do fato de que ele não é nenhuma dessas condições, né? Então, a experiência de positividade infinita, de autoconfiança ilimitadas para o Jiva pode ser um pouco da margem à confusão. No verso 88, Vidyarani apresenta uma dúvida. Vidyarani apresenta uma dúvida. Ele diz: se a ideia de um eu individual é abandonada, como é possível o conhecimento eu sou a consciência ilimitada? Então, ele vai... Então, o Vedanta é muito generoso, né? A gente sabe que no início a maioria de nós, né, permanece um pouco tímido, né, para expor as nossas dúvidas, porque todos nós temos boas noções e imagens, né, que a gente cria de nós mesmos como sábios. Ninguém quer expor sua própria confusão, dúvida ou ignorância, né, muito menos num grupo pequeno de 10, 15, 20 pessoas, né? E ainda menos, né, sabendo que vai para a internet, né, vai ficar lá. Então, sabendo disso, o Vedanta, ele fala, ok, vamos criar as questões para os jivas, de modo que eles não tenham que ficar encabulados, né, como dizem os goianos aqui. Então, essa dúvida, se a ideia de um eu individual é abandonada, como é possível o conhecimento eu sou a consciência ilimitada? Então, esse conhecimento eu sou a consciência ilimitada, ele é diretamente ligado ao abandono desta noção equivocada de que eu sou o indivíduo corpo-mente, entendeu? Eu sou o eu, né, constituindo, né, pelos meus atributos, que são o meu complexo corpo-mente. Então, de fato, esta eu sou a consciência limitada, ela só é possível na medida que a gente abandona o ego como nossa identidade real. Então, essa ideia do ego individual, ele precisa ser abandonado. É no abandonar essa identificação que você abraça a sua identidade superior, entendeu? Uma coisa não existe sem a outra. Então, ele está dizendo aqui, a mensagem implícita dessa questão é assim, eu não posso aceitar esse conhecimento, eu sou a consciência limitada, se primeiro você diz que eu tenho que abandonar a minha individualidade, porque é o indivíduo que está obtendo isso. Não existe espaço para o indivíduo e a consciência limitada quando este conhecimento, Aham Brahmasmi, ocorre, entendeu? É um indivíduo que desaparece como identificação eu sou para aparecer como identificação eu sou Brahman, eu sou a consciência, eu sou o corpo-mente. Desaparece para surgir o mesmo eu sou, mas totalmente identificado na consciência como consciência. Não existe nenhuma contradição. Não é que, não, eu preciso do meu ego individual para descobrir a Aham Brahmasmi, eu não posso abrir mão dele, senão eu jamais vou descobrir a Aham Brahmasmi. Não, você precisa converter essa identidade equivocada. Aham, como é que é no nosso último
nosso último seminário em Joanópolis, tivemos algumas brincadeiras que falava Aham Brahmas, Aham Brahmas, eu não lembro, talvez a Betânia lembre, mas quem... Hã? Era Barros? Ih, acho que era... Tivemos algumas brincadeiras assim, Aham Brahmasmi, so Aham Bodhimi, ou something like that. Com o Felipe. Com o Felipe, exatamente. Então, se eu estou identificado, eu sou o complexo corpo-mente, entendeu? Esse é o obstáculo para mim assumir a minha identidade, Aham Brahmasmi, né? Então, o indivíduo está dizendo assim, mas eu não posso abrir mão disso, porque senão eu não vou... Você só vai assumir Aham Brahmasmi na medida que você abandona essa identificação equivocada. Esse é o ponto que eu estou querendo enfatizar aqui, entendeu? A gente não precisa de temer o fato de abandonar essa identificação equivocada e até mesmo utilizando um argumento, né? A falácia, né, de que não, eu não posso abandonar, senão eu não vou descobrir a Aham Brahmasmi. Não, você só descobre a Aham Brahmasmi se você abandona a sua identidade no corpo-mente como corpo-mente. Você entendeu, Bruno? A resposta do Vidyaranya, ele diz, como é possível o conhecimento eu sou a consciência ilimitada? Você só consegue obter isso abandonando totalmente a sua identificação com o complexo corpo-mente, e isso somente é possível através de um processo discriminativo no qual o ser, o eu, a mente, o ser refletido, o ego, o intelecto, né? As emoções, todo esse aspecto, toda essa vermelhidão do jiva, ela deve ser abandonada de tal modo que a parte verdadeira desse eu sou, o eu retido, o eu absoluto é retido, e o eu avermelhado, o eu, né, constituído pelos atributos do corpo-mente, precisa ser eliminado. Isso é o que nós chamamos no Vedanta de eliminação dos atributos não essenciais. Vocês lembram daquela analogia, né, da pessoa linda, maravilhosa? Aí a pessoa, o Swami lá do ashram de Dayananda, se apaixonou por aquela mulher, falou assim, eu vou abandonar o ashram e vou casar com ela, porque ela tem cabelos louros, muito lindo, ela tem dentes perfeitos, os cílios dela são maravilhosos, entendeu? E entre tantas outras partes. Até que um dia ele falou, eu vou conhecê-la melhor, vou lá de manhã cedo, e ele começou a ver antes dela levantar da cama. Quando ela levantou da cama, era uma outra pessoa, porque o cabelo era falso, era peruca, os dentes eram uma dentadura, e tantas outras partes eram partes falsas. Então, quando ele viu a pessoa livre desses atributos que não eram realmente essenciais a ela, aí ele falou assim, não, eu não vou casar com ela não, porque eu estava sendo enganada pelos atributos não essenciais, né? Então, do mesmo modo, nós precisamos eliminar os atributos não essenciais. É assim que a ideia eu sou ego pode ser convertida para a noção livre de dúvida, eu sou a consciência pura, infinitamente não limitada. Isso somente é possível abandonando, mas esse abandonar essa identificação equivocada no corpo-mente como corpo-mente somente é possível, com raríssimas exceções, através de um processo gradual no qual a verdadeira parte é retida e todas as partes que são adjuntos limitantes, né? Que são os upadis, são as vermelhidões, né? Toda essa parte, ela precisa, seguindo uma regra lógica, né, de discriminação, como apresentada pelas escrituras, vai sendo eliminada como atributos não essenciais. Então, Vidyaranya diz, as aparentes partes desse eu sou, que é a mente, o ego, o complexo corpo-mente, etc., todo esse aspecto, né, constituído pelas gunas, devem ser abandonadas, né, discriminadamente, e o verdadeiro aspecto desse eu sou, deve ser retido,
né? Que é o cristal puro, né? Transparente, translúcido, sem nada que esteja, sem nenhuma inclusão aparente. Então, que você possa extrair a essência do seu ser, eliminando os atributos que não são essenciais a essa consciência. Todos os atributos da mente não são a natureza da consciência, muito embora a gente resolva a mente em sua essência absoluta na consciência como consciência, mas a vermelhidão ela tem que ser deixada de fora como um atributo que pertence à Mitya, não à Satya. Muito embora seja uma sobreposição em Satya, nós precisamos claramente, né, não sobrepor Mitya em Satya, entendeu? Deixar o que pertence a Mitya em Mitya, de modo que nós possamos assumir a nossa natureza como Satya, livre de qualquer confusão ou sobreposição de aspectos de Mitya em Satya. Alguém tem alguma questão? A afirmação eu sou consciência ilimitada, a afirmação eu sou a consciência ilimitada é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Por que ela é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa? Eu sou a consciência ilimitada, né? Então, esse eu sou, se esse eu sou se refere ao Jiva-Atma, né, que é o Atma, mas colorido pelos atributos das três energias, se essa afirmação, eu sou a consciência limitada, se refere ao Jiva-Atma, incluindo a sua própria configuração, os atributos da sua própria constituição, então ela é falsa, né? Eu sou a consciência, ela seria falsa. Mas se eu sou a consciência, ela se refere eu. A consciência é a consciência e somente a consciência. Em outras palavras, tudo que existe é somente um eu, que é o conhecimento, que é a consciência, que é a existência. Se refere à nossa natureza primária, nossa identidade primária, superior, absoluta, então é uma afirmação verídica, né? Mas ela é falsa se esse eu se refere aos atributos que foram sobrepostos por Maya, né? O Jiva-Atma, ele se considera Brahman e ele quer carregar consigo, entendeu? Todos os seus atributos, dizer eu sou um Brahman assim, aquilo, né? Esses são os meus poderes mágicos, esses são... Não. Isso é sobreposição. Então, esse Aham Brahmasmi se torna uma afirmação falsa, ok? Então, eu sou a consciência ilimitada, é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Eu e a consciência são verdadeiros. Quando a gente fala o self e a consciência, esses são verdadeiros. Aqui tem um outro ângulo de análise, ok? E a palavra sou é verdadeiro se for entendido que a consciência é o ser, né? Que essa afirmação vem da consciência, vem da existência, ok? Se é a consciência declarando Aham Brahmasmi, então essa é uma declaração verdadeira. Mas se não for realmente a consciência, entendeu? Como se ela estivesse, né, removendo essas sobreposições de Maya para afirmar, não, aqui só existe esta consciência, né? Então, se o sou é verdadeiro, se for entendido que a consciência, né, é o ser afirmando eu sou, esse self, esse ser é a consciência. O sou, eu sou a consciência. Eu e a consciência foi colocado dentro desse ângulo de análise como verdadeiros. E o sou é parcialmente verdadeiro porque a consciência é o ser. Então, ela pode dizer eu sou. Mas o sou implica o não ser, a não existência. Quando ela diz assim, eu sou, né?
Então, imediatamente, nós estamos nos referindo ao indivíduo que diz assim, eu me tornei o ser, eu agora sou o ser. Né? Então, esse eu sou, o sou implica a não existência, o que o texto já negou, porque o sou significa assim, eu existo. Quando você fala assim, eu sou, eu existo como a consciência, como o Brahman, entendeu? Então, isso dá a entender que este eu se tornou Brahman, entendeu? Esta existência, ela, a partir de então, ela se tornou a existência, mas não existe a não existência, não existe o não sou. O que essa análise está querendo dizer é que esse sou é uma noção que convém, que sugere uma conversão, que nós nos referimos diversas vezes a essa conversão de conhecimento indireto e indireto, entendeu? Mas é muito sutil e muito importante que a gente compreenda que ninguém aqui vai se tornar o ser, entendeu? Porque o ser é a essência de todos nós. Se eu dissesse assim, eu agora sou o ser, então isso implicaria o quê? Que antes eu não era o ser, eu não existia. O ser é a existência de tudo e de todos. E não existe a não existência. Tudo e todos somos essa existência plena, não dual. Então, dizer eu sou já é uma declaração que implica o não ser o ser. E que agora está dizendo eu sou o ser. Mas como não existe a não existência, não existe o não ser, então ela também pode ser vista como uma forma de ignorância, entendeu? A verdade absoluta é que tudo que existe é somente o ser, tudo que existe é somente a confiança, a consciência. Não existe ignorância, não existe conhecimento realmente para resolver esta ignorância. Este conhecimento é um conhecimento aparente que vai remover uma ignorância aparente de um jiva aparente, de modo que esse tal jiva aparente possa assumir a sua real identidade e dizer assim, Aham Brahmasmi, eu sempre fui a existência, a consciência infinitamente não limite. Não existe libertação para o jiva, existe a libertação para a consciência, porque a consciência é o único aspecto da existência que é totalmente livre, ok? Por quê? Porque não existe nada além de si mesmo. Mas o sou implica, né, que eu me tornei o ser, né? Significa que antes eu não existia, que eu não era o ser. O ilimitado também não é verdade, porque não há nada além da consciência infinitamente ilimitada. O Jiva que diz assim, eu sou o Brahman ilimitado, isso também, entendeu? É uma declaração equivocada, porque no máximo o Jivatma poderia dizer, o eu sempre foi o Brahman infinitamente não limitado, entendeu? Dizer assim, eu sou infinitamente ilimitado, entendeu? Significa que antes eu era infinitamente ilimitado. Né? Mas a realidade é que o Jiva é infinitamente limitado e permanece eternamente o eterno Jiva, eternal Jiva, né? O Jiva eterno permanece eternamente e infinitamente limitado, né? Mas esse eu sou infinitamente ilimitado, ele se refere à consciência. Portanto, a expressão, né, do ponto de vista verbal seria assim: o eu sempre foi infinitamente limitado, né? O eu, o ser, né, é infinitamente pura existência e pura consciência, né? Então, esse eu sou ilimitado também não é verdade, porque não há nada além da consciência, né? O jiva aparente é limitado, mas nós queremos assumir, reivindicar a nossa natureza ananta, ilimitada, portanto, a gente não pode dizer eu agora sou a consciência, eu sou a ilimitação, não. A consciência é a limitação, e eu sou aquela consciência, eu sou essa única consciência, entendeu? Então, são nuances, são sutilezas, né, de palavras que são importantes de serem compreendidas dentro dessa apresentação do Vidyarama.
como pode ela ser limitada ou ilimitada? De novo, a consciência é além da limitação e limitação. Quando a gente diz que a consciência é ananta, de novo, é uma concessão à ignorância do Jiva Atma, para explicar a gente, porque nós entendemos, né, o mundo, né, através dos pares opostos, e a gente tem essa experiência de limitação. Então, a gente diz, olha, aquilo que você é, a consciência é infinitamente não limitada, né? Vai lá, né? Conheça, né? Mas, na verdade, é uma concessão à ignorância dizer que a consciência é ilimitada, porque a consciência, você só pode usar uma qualidade ou um atributo chamado ilimitação, né? Dentro do contexto da limitação, mas a consciência, ela existe além dos pares opostos, os pares da dualidade. Não existe dualidade, não existe nada além de si. E a limitação é uma experiência decorrente da pluralidade, da dualidade, né? E das diversidades de configurações que nos fazem limitados. Então, a consciência é infinitamente livre de qualquer limitação, né? E isso são apontamentos para o Jiva Atma dentro do contexto de Mithya, que é um monte de confusão, um monte de ignorância, porque tudo aqui é compreendido através da dualidade. A linguagem dualista e a compreensão do Jiva, toda ela desenvolvida dualisticamente, até que ele compreenda aquilo que é além dos pares opostos dualistas, né? Também não é verdade, porque não há nada além da consciência. Então, como pode ela ser limitada ou ilimitada? É parcialmente verdade, porque a consciência identificada com o Jiva, no qual a ignorância operante, acha que é limitada e precisa ter sua visão negada pela ideia de limitação. Então, de novo, essas noções, elas são instrumentos, elas são ferramentas que permitem a nós remover essa ignorância que produz esse sentimento, né, de profunda limitação e desconforto, né, na experiência humana, né? Mas tudo isso é para ser jogado fora, no final das contas, né? É aquela história da analogia do espinho que a gente utiliza para remover o outro espinho, né? Algumas noções que a gente utiliza para remover aquelas noções autolimitantes, autoinsultantes, etc., etc. Então, tudo isso são ferramentas, são tools, né? São espinhos, né? São conceitos e noções que servem ao propósito de né, nos transferir, digamos assim, não existe questão de transferência, nos estabelecer com essa clara percepção daquilo que é além da dualidade, entendeu? Além do conhecimento e da ignorância, né? A Aham Brahmasmi não é realmente um conhecimento que a pessoa fala assim, agora eu obtive esse conhecimento, eu tenho que, né, carregar ele comigo, né? Não precisa de carregar ele com você. Porque é simplesmente alguma coisa a respeito daquilo que você é, e você é sempre presente, sempre esteve, você sempre foi Brahman, você sempre foi a consciência ilimitada, antes você não estava se dando conta da sua ilimitação, e agora, através desses conceitos, você removeu a ignorância, e agora você não precisa reter esta realidade como um outro conceito que você tem que carregar nas costas. Não é um conceito, é um fato. You understand? É um fato. Eu sou a luz da consciência e existência, eu sou a existência, eu sou a consciência. Isso o indivíduo ele não precisa de ficar carregando nas costas. Por outro lado, a afirmação você é a consciência ilimitada é parcialmente verdadeira, porque a consciência se identifica com o Jiva limitado, se sente aparentemente, a consciência aparentemente se identifica com o Jiva limitado,
jiva que está sob o efeito, né, de Maya, essa vidya, essa auto-ignorância operando, acha que é limitada essa consciência refletida e precisa ter a sua visão negada pela ideia da ilimitação. Veja bem, essa ilimitação é uma ideia, é uma noção que serve o propósito de neutralizar a ideia de limitação. A gente não precisa imaginar que depois eu vou ficar tendo uma experiência, né, permanente de profunda ilimitação transcendental. Não, você não vai experimentar você como um corpo que vai além de todos os universos, que é o corpo ilimitado de Brahman, porque eu sou um sem outro. Não, essa noção de limitação e a noção de ilimitação, ambas, são neutralizadas através do autoconhecimento. Está fazendo sentido isso? Está cansativo, Betânia? O ego é chamado ahamkara, a noção de individualidade. Uma vez que ele é aham é eu, né? O ego, eu sou. E uma ideia a mais ocorre nesse pensamento original, eu sou, aí, na medida que um outro pensamento, um outro vritti, uma outra ideia ocorre, entendeu? Então ele se torna o Jiva-Atma, o ego do Jiva, essa constituição corpo-mente. A ideia precisa ser negada do Ahankara para ser removida do ser, aquilo que é a essência, aquilo que não pode ser negado. Quando a gente nega todos os atributos não essenciais daquela moça loira de dentes lindos, né? Quando a gente vai, né, negando, deixando de lado todos os acessórios que a tornavam linda e maravilhosa, aí no final você chega a um ponto, depois que você pediu para ela, não, se apresente assim como você é, tire tudo. Ela vai tirando tudo, tirando tudo, tirando tudo, tirando tudo, não tem o cabelo, não tem isso, essa orelha direita aqui também é falsa. Depois chega num ponto, ela não tem mais nada que possa ser negado como um acessório, não tem mais nada que possa ser negado como um atributo não essencial. Ela se apresenta em sua essência como pessoa, entendeu? O corpo, assim como é, a mente, assim como é a essência dessa jiva. Do mesmo modo, a gente precisa negar, né, a ideia do ahankara, o pensamento eu sou e todos os outros pensamentos que ocorrem dentro do universo desse eu sou, que vão configurar essas noções autolimitantes e insultantes a respeito do jiva, que acaba se sentindo muito inadequado, insuficiente e limitado. Tudo isso tem que ser dado, né? E removido como atributos não essenciais. Aí, quando a gente nega todo, chega ao ponto no qual ser negado. Não, isso não pode ser aquilo, sem qual aquilo já não é aquilo. O Jiva Atma é o ser do Jiva, o ser do Jiva é o ser. Se você remove todos os aspectos, né, de sua constituição que o faz um Jiva experienciador, um Jiva que conhece as minhas noções, as minhas experiências, você remove tudo aquilo, aí o que sobra? Sobra a essência. Você pode remover todos os atributos do Jiva, se você não remove a essência, o Jiva Atma permanece Jiva Atma. De fato, durante nossas vidas, as nossas noções, ideias, o nosso corpo, as células do nosso corpo, cada 7 anos, elas vão se substituindo, se recriando, né? As noções vão se modificando, né? As pessoas vão tendo noções, conhecimentos novos, né? Essa configuração, ela jamais, ela é sólida, ela é firme, ela é estável, tudo é em constante mudança, né? Mas existe alguma coisa que é sempre ali, sem o qual esse Jiva Atma, que é uma configuração em constante mudança, não existe, né? A essência do fogo, né? É o quê? É o calor. Ou a essência da luz é o calor, digamos assim. A essência do fogo é o calor e a
luminosidade. Se você remove o calor, você remove o fogo, porque o calor é a essência natural do fogo. Então, a gente só pode remover aquilo que é não essencial, que é não natural. Aquilo que é natural a todos nós é a consciência, é o que nós somos. Todos os restos são vermelhidões, que são adjuntos, que vão nos definir e limitar. São esses atributos, né, que, de novo, ficam modificando as nossas configurações gívicas. Tudo aquilo é não essencial. Mas ocorre que o Jiva Atma, sob o efeito de avidya, ele se apega a todas essas vermelhidões, se apega a todas esses atributos, essas qualidades, essas noções, esses conhecimentos, entendeu? Esses sentimentos, essas histórias de vida, o meu passado, a minha história, o meu nome, o meu corpo físico, os meus belos cabelos, a minha dentadura nova. As pessoas se apegam até mesmo às dentaduras. Não é verdade? Então, a gente tem que simplesmente abandonar tudo aquilo que é não essencial, aquilo que não é não natural a nós mesmos. Nós não nos sentimos naturais quando nós nos identificamos com todos esses adjuntos limitantes, que são os upadis. Cognição. O verso 89. Quando o órgão interno, o corpo sutil, é excluído, eu, a ilimitada testemunha interna, a consciência, permanece. Nela, o investigador reconhece que a consciência é ilimitada, naturalmente com a ajuda das muitas declarações das Escrituras para esse efeito. Então, quando o órgão interno, o corpo sutil, por que ele se refere aqui como órgão interno, o corpo sutil? Porque ninguém jamais viu realmente o corpo sutil, porque ele é constituído de energia extremamente sutil, mas a gente diz que ele é interno porque o corpo sutil é o que pervade o corpo físico, fazendo então com que ele seja animado e que ele seja autoconsciente, que ele tenha esse reflexo da consciência. Então, o corpo físico, ele só, na verdade, o corpo sutil, quando ele pervade o corpo físico, somente então esse corpo sutil, em combinação com o corpo físico, produz o fenômeno Jiva Atma. O Jiva Atma depende dessa associação, né, no qual o corpo sutil pervade o corpo físico, aí dá vida ao corpo sutil, ao corpo físico, e o corpo físico se torna o Jiva Atma, a entidade, o agente que interage e que conhece, que percebe, que determina, que sente, etc., etc. Né? Então, nós chamamos de inner organ, o órgão interno, porque é o órgão, entendeu? É o corpo que pervade o corpo físico. Vocês já notaram que o corpo físico ele entra em decomposição quando alguma coisa deixa o corpo físico? Quando alguma coisa deixa o corpo físico, eu já vi diversas pessoas morrerem. Tem alguma coisa que deixa o corpo físico, sem o qual o corpo físico inicia o seu processo de decomposição. Essa coisa que deixa o corpo físico é comumente, né, associada ao ar vital, à respiração. Quando a gente vê que o ar saiu e não volta mais, então a gente diz o ar vital, o ar da vida deixou o corpo. Mas esse ar vital, esse ar da vida, nada mais é do que o corpo sutil. O ar é somente um dos aspectos desse corpo sutil, né? Os órgãos da percepção, os órgãos de ação e todas as funções fisiológicas, funções prânicas, tudo isso pertence ao corpo
sutil. Corpo sutil, quando ele abandona ou deixa de permear o corpo físico entra no processo chamado morte, né? Então, esse órgão interno, o corpo sutil, quando esse órgão interno ele é excluído do ser, porque esse órgão interno é o que vivifica todos os corpos sencientes, quando ele, que é aquele que parece que é o ser, né? Eu sou o ser, né? Eu sou o corpo sutil, o qual, né, eu pervado, né, o corpo físico e animo e dou vida, dou ciência a esses corpos que são feitos de barro, fundamentalmente, dos elementos, né? Então, parece que o corpo sutil é responsável pela vida, ele é o ser, mas você tem que rejeitar o corpo sutil, esse aspecto que vivifica o corpo físico, o corpo de comida, né? Você tem que rejeitar ele. Quando esse corpo sutil é rejeitado, ou discriminado, ou negado, ou excluído do ser, quando você retira, né, a crença de que essas constituições, né, inclusive as constituições prânicas que permitem o corpo físico se mover e conhecer, tudo isso precisa ser excluído. Então, você tem o eu puro, o eu livre do corpo sutil, livre de todas as configurações, constituições do corpo sutil. Então, nós temos o eu puro, a ilimitada testemunha interna. Com essa inner testemunha, entendeu? É alguma coisa para ser compreendido também, porque a gente não quer que isso dê a entender que essa testemunha, entendeu? Ela seja um produto do corpo, ela não é limitada. Vocês lembram da definição dessa testemunha ilimitada? A consciência, ela não é limitada pelas fronteiras do corpo físico. Ela pervade o corpo físico e se expande infinitamente em todas as direções, além de todos os universos. Então, essa consciência, muitas vezes apresentada como the inner witnessing princípio, que é ilimitado, ele não é simplesmente limitado dentro dos confines internos do corpo físico, ok? Então, quando você discrimina o corpo sutil, né, o ahankara, você nega a realidade a ele, aí você tem o eu, essa ilimitada consciência infinitamente eterna que permanece, né? Você negou, você rejeitou, você removeu todos esses aspectos que são não essenciais e você reteve a essência, né, do Jiva Atma. O Jiva Atma é uma constituição de 3 corpos, né? Nós temos o corpo causal, o sutil e o corpo físico. O corpo sutil é onde essa ciência humana ocorre, né? Então, essa configuração corpo-mente, essa constituição, este complexo corpo-mente, ele precisa ser visto assim como ele é. Upadhyaya, de tal modo que a gente retenha somente a essência, que é a consciência, Chaitanya, né? Absolutamente ilimitada, né? Ela permanece. Nesta consciência ilimitada, o investigador reconhece que ela é absolutamente ilimitada. Por que ela é ilimitada? Porque não existem 2 consciências. Hoje nós estamos aqui num grupo de 20 pessoas, ou 23, não existem 23 consciências aqui, existem 23 mentes, 23 complexos ou construções, corpo-mente, né? Mas não existem 23 consciências. A consciência é ilimitada porque ela é a única consciência que existe. Ela é não dual. Portanto, uma coisa que é uma, sem nada além, não existe 2, não existe dualidade, não existe diversidade, nenhuma inclusão nessa consciência que nós somos. Então, isto é que define a nossa natureza ananta, infinitamente não limitada. Nós somos infinitamente não limitados como consciência. Então, quando todos esses adjuntos
consciência, Satchitananda. Nela, o investigador reconhece a sua natureza infinitamente não limitada. Ele reconhece essa consciência, ela jamais se modifica, ela jamais se desdobra em duas, nem o poderoso Maya é capaz de produzir diversidades de consciência. Ele produz diversidade de sobreposições na consciência. A consciência permanece intacta, inalterada, inafetada e sempre livre de toda e qualquer projeção. O investigador reconhece que a consciência é infinitamente ilimitada, naturalmente com a ajuda dos ensinamentos das escrituras dos Upanishads. Os ensinamentos é que vão facilitar este reconhecimento claro, direto e imediato a respeito da nossa real natureza como consciência una, consciência não dual. É aí que nós podemos ver o que existe em comum entre todos os Jiva Atmas. Qual é a diferença entre eu, o Cardoso e a Carmen? Não existem diferenças aparentes nas configurações dos gunas, mas não existe alguma diferença entre a essência fundamental, a natureza de Cardoso, de Carmen, do Henrique, e a minha natureza. Se existe somente uma natureza, e essa natureza é aquilo sem o qual nada existe, okay? Porque isso é que significa a essência ou a natureza, essa natureza é uma, sem nada além de si. Nós somos a mesma consciência. Por sermos a mesma consciência, essa consciência é não dual, é a única realidade que, dentro do qual esta ordem aparente chamada Mithya, constituída por Ishvara, Jivas e Jagat, aparece e desaparece. Então, nós somos essa consciência ilimitada. Isso só pode ser realmente, claramente, devidamente, firmemente compreendido e retido com as ajudas dessas escrituras que foram reveladas pela consciência através do Lord Ishvara para todos os jivas com mentes auto-inquiritivas ou investigativas, ou buscando uma resposta para esta questão mais essencial, mais existencial da experiência humana. O que é isso que eu sou? Né? O que é essa mente? O que é realmente essa mente que constantemente se modifica em seus sentimentos, em seus pensamentos, em suas determinações? O que existe por trás de tudo isso? Qual é a natureza desse mundo? Então, essas pessoas são as pessoas que, devido a esse mérito espiritual, kármico espiritual, entram em contato com a ajuda das muitas escrituras, das muitas declarações das escrituras, né, que afirmam a natureza ilimitada do Jiva Atma. Então, aqui tem uma passagem que diz que o verso, naturalmente, em geral, essas análises elas não incluem o corpo causal, porque o Jiva ele experiencia sua existência, né, através do corpo sutil. É no corpo sutil que o Atma brilha, né, se reflete. O corpo causal ele é constituído de muitas tamas, ele não produz nenhuma senciência, portanto, o Jiva, muito embora ele exista potencialmente, né, no seu corpo causal, né, o que causa o sutil, mas ele só se manifesta no corpo sutil. Por isso que essas análises não englobam, em geral, o corpo causal. No corpo causal, a gente faz todos aqueles estudos, né, de analogia para compreender que é no corpo causal que a gente experiencia uma certa ilimitação, mas é uma ilimitação inerente a uma não dualidade condicionada por total ignorância. Como nós sabemos, total ignorância também é bliss, também é Anandamaya Kosha, né? Então, essa bliss que nós frequentemente analisamos, do Anandamaya Kosha, né? É uma bliss do sono profundo, do samadhi, condicionada pela ausência de conhecimento, né? Ausência de dualidade. Então, são mais ou menos, em geral, irrelevantes essas análises do corpo causal, mas não é
no verso não precisa incluir o corpo causal, né? Quando diz tem que excluir o corpo sutil, tem que excluir o corpo físico, excluir o corpo causal. Por quê? O corpo causal não é realmente onde essa autoconsciência, essa essência ocorre. Além disso, esse corpo causal, ele existe como potencial, como semente, mas ele só se manifesta mesmo através do corpo sutil, quando ele reflete o jiva, né? O corpo sutil, ele pode e deve ser removido, se o nosso objetivo é autoconhecimento. E por que a gente precisa remover esse jiva atma, esses aspectos, né, que são os coloridos, as vermelhidões, as características, as propriedades, os atributos de cada jiva, né, que faz com que os jivas aparentemente sejam absolutamente diversos, diversificados uns dos outros? Tudo isso emite uma projeção aparente, tudo que emite aquilo que existe como uma mera projeção, uma mera miragem. O corpo sutil, ele deve ser removido porque emite é aquilo que existe, mas não existe. Quase como não existente, como algumas passagens dizem, né? O verso seguinte, o verso 90, a testemunha, embora autoluminosa, pode aparentemente ser coberta por pensamentos. Essa testemunha, naturalmente, se refere à testemunha não experiencial. Tá? A gente tem que tomar cuidado com essas palavras. É o princípio testemunha não experiencial, consciência, existência, que, uma vez refletido no corpo sutil, produz a entidade testemunha experiencial chamada Jiva Atma. Essa distinção é importante. Essa testemunha não experiencial, embora autoluminosa, ela pode aparentemente ser ocultada por pensamentos. Mas isso, naturalmente, é uma impossibilidade. Por isso que está dizendo ali aquela palavra aparentemente, que é muito frequentemente utilizada para descrever os fenômenos de Mithya, que Mithya é uma ordem de realidade aparente. Essa palavra aparência, aparentemente, né? Aparente, é muito frequentemente usada. Então, a consciência, né? Essa testemunha não experiencial, né? Ela é autoluminosa, né? Ela é autoexistente, ela é a única fonte da consciência, ela é autoconsciente, autoluminosa, autoexistente, ela concede consciência, existência, tudo, uma vez Maya entre ação em todas as suas sobreposições. Embora autoluminosa, ela pode aparentemente, né? O que é aparentemente? É quando Maya projeta esse universo aparente. Quando Maya projeta o universo aparente, essa consciência que aparece como Jiva Atma, que é o Atma, o mesmo ser de Paramatma, aparentemente ela parece ocultada por pensamentos, né? Assim como podem também ser ocultadas por objetos de conhecimento. Então, todos esses pensamentos que ocorrem no intelecto do Jiva Atma, né, aparentemente ocultam a natureza do Jiva Atma como se fosse uma projeção, ou um cobertor, ou um véu, entendeu? Que velasse a consciência. Por quê? Do mesmo modo que o papel do jornal aparentemente é ocultado, velado, encoberto pelas palavrinhas que foram impressas no papel de jornal. Porque quando a gente lê o jornal, a gente jamais lê o papel, a gente lê somente as palavras e as frases que servem ao propósito de convenir um conceito, uma ideia, uma noção, uma informação. Do mesmo modo, a consciência, toda vez que esses pensamentos ocorrem no intelecto humano, o intelecto humano imediatamente permanece extrovertido e apreende os objetos, entendeu? Como se ele esquecesse que a luz do iluminador, essa consciência é a única realidade e essas projeções são somente Mithya. Essa luz,
essa testemunha não experiencial, embora seja autoluminosa, aparentemente ela surge como que encoberta, velada pelos pensamentos que ocorrem no intelecto humano. Isso, naturalmente, é somente a partir do ângulo, da perspectiva do Jiva Atma, que é o agente que foi colocado no campo para conhecer, experienciar e crescer e processar karma, como queiramos compreender o porquê dessa criação Ishvara Jiva Jnana, mas é no agente que é o Atma, aparecendo refletido no corpo sutil. Esse Atma, ele experimenta os pensamentos e esses pensamentos fazem com que ele veja as palavras impressas na folha de jornal e ele jamais apreenda a folha, o papel de jornal. Tá? Do mesmo modo, né? Esses pensamentos, eles de qualquer modo, aparentemente, ocultam a consciência, que é a luz que ilumina os pensamentos. Né? É a luz que ilumina o pensamento eu sou e todos os demais pensamentos que ocorrem dentro do âmbito deste reflexo original que é o Aham, né? Eu sou, né? Que o Nisargadatta Maharaj costumava chamar de consciência pura. As escrituras dizem que o Jiva não pode perceber a pura consciência diretamente no corpo sutil, apenas o seu reflexo. Então, o que essa passagem final a gente tem que, né, compreender melhor de novo essa nomenclatura de corpo sutil aqui. As escrituras dos Upanishads diz que o Jiva não pode perceber a pura consciência diretamente refletida diretamente no corpo sutil. No corpo sutil, então aqui essa frase faz um desmembramento de duas noções. Ele diz assim: as escrituras dizem que o Jiva, o que é o Jiva? É o reflexo da consciência no corpo sutil. Ele não pode perceber a pura consciência diretamente neste reflexo. A pura consciência, ela não é refletida no intelecto do Jiva Atma. O que isso significa dizer? O Jiva Atma é um reflexo da consciência. Ele depende da consciência para desfrutar essa consciência refletida. A consciência refletida do Jiva Atma depende do aparato refletor, o corpo sutil, e depende da consciência original. Consciência original associada a um aparato refletor produz o reflexo da consciência, o assim chamado Jiva Atma. Então, o Jiva Atma, ele não consegue perceber a pura consciência diretamente, mas apenas o seu reflexo. Por quê? O Jiva Atma, sendo um reflexo da consciência, ele jamais pode compreender diretamente, objetivamente, a consciência, entendeu? Porque a consciência não é um objeto que possa ser iluminado pelo reflexo da consciência. A consciência original, ela reflete e produz o Jiva Atma. O Jiva Atma, com essa luz refletida, ele ilumina o seu campo de conhecimento, experiência, e desenvolve conhecimento, experiências, né? Porque ele reflete, a sua luz refletida ilumina o seu campo, ok? Essa consciência refletida ilumina o campo de experiência, né? O meio ambiente de cada um de nós. Mas como esse Jiva Atma vai pegar essa consciência refletida e diretamente iluminar a consciência? Né? É impossível, né? Porque a consciência é autoluminosa, é a fonte de luz. É como se a gente pegasse, né? Agora é dia aqui, tem um sol bacana, eu pego essa coisinha aqui, ó, essa lanterninha, digo assim, não, eu vou dar uma saidinha ali para dar uma iluminada no sol. Né? Então, essa luzinha jamais será capaz de iluminar o sol. Né? Do mesmo modo, o sol, a consciência sendo a fonte, né, absoluta, a fonte infinita de consciência e existência,
ela não pode ser objetivada pelo Jiva-Atma, porque o Jiva-Atma ele tem a capacidade de iluminar e conhecer somente os objetos em seu campo de interação, seu campo de percepção, seu campo de conhecimento. Ele jamais pode iluminar aquilo que é a causa da sua luz refletida. A consciência refletida do Jiva é o que nós chamamos de a consciência, é o que nós chamamos. As escrituras, portanto, dizem que o Jiva-Atma ele não pode perceber a consciência diretamente. Ele pode perceber a consciência somente no reflexo da consciência em seu próprio corpo sutil. Como ele percebe essa consciência? Não diretamente. Ele sabe que eu sou essa consciência. E como eu sei isso? Porque eu experimento o seu reflexo aqui. Eu não posso percebê-la diretamente, eu não posso objetivá-la, eu não posso iluminá-la com minha luzinha sem vergonha de vela, né? Ou de palito de fósforo, mas eu posso compreender claramente e experimentar o reflexo da consciência, porque ele ocorre na minha experiência humana, o reflexo da consciência no meu corpo sutil, no corpo sutil desta configuração Jiva-Atma, corpo-mente complexo. As escrituras, portanto, dizem que o Jiva não pode perceber a pura consciência diretamente, entendeu? Porque a pura consciência é a consciência original, mas ele pode sim perceber o reflexo da consciência como o quê? Como a luz original do iluminador, que me permite iluminar o meu campo de conhecimento e desenvolver e haver e desfrutar dessa senciência humana, a capacidade de interagir conscientemente, entendeu? Conhecendo, tentando realmente compreender, né, e fazer leituras apropriadas das ocorrências de Mithya, de modo que a gente possa aprender, desenvolver a capacidade de viver em harmonia, né, com as leis naturais dessa Mithya. E aqui tem uma passagem que o James diz, mas o reflexo é suficiente. O reflexo da consciência, quando você... Tem dois modos de a gente perceber e reconhecer esse reflexo. Um é experiencialmente, porque existe um elemento experiencial. A gente experiencia a luz, a gente experiencia a consciência, o conhecimento brilhando na nossa mente, de modo que eu possa perceber a mim mesmo e o meio ambiente. Então, existe um elemento experiencial, né? Mas esse reflexo, ele é mais devidamente, mais solidamente, claramente mantido, retido, através do jnana, através da compreensão. O intelecto extremamente satívico pode propiciar uma experiência do reflexo da consciência, como diversas vezes eu já elaborei, e esse reflexo ocorre até mesmo se o intelecto estiver mais ou menos rajásico, tamásico ou satívico. Mas nessa passagem está dizendo, mas o reflexo da consciência é suficiente para que o Jiva-Atma compreenda a sua natureza, desde que o corpo sutil seja satívico e a investigação seja guiada pelas escrituras. Se você não tiver as escrituras para guiar a sua discriminação e determinação a respeito de sua real natureza, você vai pensar que você é o reflexo da consciência, e esse reflexo da consciência, ele é uma experiência maravilhosa, assim, assada, de paz, silêncio, de nulidade, de expansão, de amor incondicional. Então, eu vou me identificar com esses fenômenos que ocorrem na consciência refletida em Satyaguna, né? Mas o jnana, quando a gente segue, quando a nossa, né, experiência é guiada pelas escrituras, a gente apreende que o reflexo da consciência original, fundamentalmente, é feito de raios de luz, é a mesma luz da consciência original. Isso ocorre mais facilmente quando o intelecto é satívico, não porque o intelecto satívico vai produzir epifanias, vai produzir experiências maravilhosas de bliss, de êxtase, de paz, de serenidade, de amor. Não, é porque o intelecto satívico e mais satívico nos permite mais foco, mais discriminação,
entendeu? De tal modo que a gente possa seguir a lógica apresentada pelas Escrituras e compreender claramente que o reflexo em sua natureza é idêntico à consciência original, à luz original. Então, a gente precisa de uma mente mais científica, né? Seguindo, investigando, desde que essa investigação seja guiada pelos ensinamentos das Escrituras. Caso contrário, o indivíduo ele acaba se identificando com a consciência refletida em Sattva, e ele fala, eu sou essa luz do iluminador refletido, e ele jamais reivindica a sua identidade como consciência original. Isso só pode ser feito através dessa profunda e minuciosa, né, e detalhada, sistemática, dedicada discriminação, seguindo os ensinamentos das Escrituras. Tudo bem aí? Professor? Sim, Carlos. Ultimamente, você se tornou o nosso objetor principal do grupo, hein? Espero não estar atrapalhando, professor. Não. Professor, uma colocação que eu queria fazer. Às vezes a gente fala assim, eu preciso remover a ignorância, né? Preciso remover todos esses atributos que me impedem de ver, de perceber eu como consciência. Mas, às vezes, a remoção não é exatamente uma remoção, mas é a não identificação com esses atributos ou com esses objetos que surgem, né? Ou seja, não há como a gente remover algo que, em essência, não tem uma existência real, né? Ou seja, seria a não identificação quando isso surge e eu permanecer na percepção do eu e até sem um eu sou, porque quando eu coloco eu sou, eu já criei alguma coisa como um objeto que eu estou me percebendo como aquilo. Como eu não posso me perceber a consciência como objeto, quando eu permaneço como consciência, eu permaneço como eu puro, sem o sou. Sim. Quando os atributos, ou os fenômenos, ou os pensamentos, ou as emoções surgem, e eu me identifico com aquilo, é que surge o problema da minha insatisfação, da minha ignorância. Essa minha visão está correta ou eu estou me confundindo? Sim, por favor. a primeira metade da sua compreensão que você expôs aí foi impecável, entendeu? Quando você coloca que essa remoção da ignorância, ela não é realmente o X da questão, né? Não é uma questão de simplesmente remover essa ignorância, porque o jiva é sujeito a todo tipo de ignorância, entendeu? Principalmente a ignorância a respeito de sua real natureza. Então, o objetivo nosso aqui é remover a ignorância a respeito de nossa real identidade e natureza. Então, essa ignorância, ela existe, Nietzsche é sustentada por essa ignorância, a gente compreendê-la e de tal modo discriminando, fazendo todas essas negações e discriminações, seguindo essas guias, essas escrituras do Vedanta, a gente vai gradualmente, né, neutralizando ou cancelando essa ignorância na medida que a gente vai verificando que elas são todas elas fundadas, embasadas em noções falsas e equivocadas, né? Então, a gente vai cancelando essa ignorância através da análise apresentada, sugerida por Vedanta, né? Que é toda ela fundada na prática do nosso dia a dia, nas experiências do nosso dia a dia, né? Então, tudo isso, o modo de remover essa ignorância é principalmente, como você disse, sabendo que ela existe, entendeu? É não se identificando com ela, né? Então, você sabe que o conhecimento vai servir o propósito de cancelar essa ignorância na medida que eu finalmente, né, até que eu finalmente assuma a minha real identidade como consciência, né? Então, isso, quando você falou isso, é básico,
impecável, é perfeito, entendeu? É a não identificação com a ignorância, porque aquilo que nós somos, como eu disse antes, é além da ignorância e conhecimento. Em mídia tem sempre alguma ignorância operar. Mas, de novo, a gente quer extrair o conhecimento a respeito de nossa real natureza, ok? A gente precisa, sim, cancelar essas noções equivocadas a respeito de nós mesmos, e mesmo que elas venham a surgir de vez em quando, você simplesmente sabe, não, isso é mítia, isso é simplesmente uma mera manifestação de vasanas, entendeu? Então, você não se identifica com aquelas tendências, aqueles pensamentos, emoções, ações, impulsos, que são todas elas fundadas nessa ignorância universal, né? São essas vasanas, o corpo macroforme de vasa, aquele aspecto que me cabe, né? Na alma individual, o meu corpo causal. Então, essas manifestações, elas ainda aparecem aqui e ali, mas o autoconhecimento serve o propósito de libertar o jiva da identificação com o conhecimento e a ignorância, principalmente com essa ignorância a respeito de minha real natureza, entendeu? Então, você sabe que você não é o conhecimento e a ignorância precisa ser eliminada, cancelada, neutralizada extensivamente até que essa convicção de que eu não sou essas noções equivocadas, em outras palavras, eu não sou o corpo-mente, eu sou a consciência, entendeu? Até que isso seja bem estabelecido, né? Uma vez que esse conhecimento é firme, sólido, sempre presente, aí você simplesmente não se identifica com a ignorância se ela surgir. Ela surge aqui e ali, de novo, entendeu? Mas aquilo já não te afeta porque você já estabeleceu e reivindicou, assumiu sua identidade na consciência como consciência. Então, esse primeiro aspecto foi muito bem colocado. Okay? A não identificação com todo esse avidya produzido por Maya. Né? Então, a segunda parte do que você disse foi a respeito do... Quando eu me percebo como eu sou, né? Como o pensamento eu ou eu sou, você falou, não me lembro bem, você falou eu, né? Eu sou, né? Então, quando você se percebe como eu, né? Que esse é reflexo, aí, na medida que você fala, você adiciona, eu sou o Carlos, eu sou um homem, eu sou um advogado, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou feio, eu sou burro. Na medida que a gente associa esse eu, né, com atributos de Mithya, aí imediatamente a gente fica limitado, a gente se sente limitado, porque nós nos confundimos com os atributos de Mithya, né? Então, a chave, Carlos, não é permanecer no eu, como se fosse tentando criar uma barreira invisível, de tal modo que os atributos de Mithya jamais possam me impactar, entendeu? O objetivo final nosso aqui não é permanecer naquele estado de samadhi, de eu, sem nenhuma inclusão de algum atributo. Eu, na pureza mais absoluta do reflexo da consciência numa mente satírica. Porque isso não é a consciência original. O Sagadatta Maharaj colocava isso como a consciência original. Consciência original é a consciência original, não é uma entidade experienciadora, refletida num intelecto extremamente satírico, né? Num estado de samadhi. Livro de atributos, que era o que Sagadatta Maharaj convidava, né? Sugeria que a gente buscasse essa experiência do eu sem nenhuma associação com algum atributo. Eu não sou nada, eu sou simplesmente esse reflexo puro da consciência. Mas a gente não pode viver assim. O propósito do Vedanta não é a gente parar ali e permanecer e eu não sou nem isso, nem isso, nem isso, nem eu, não. É realmente, Carlos, favorecer a nossa compreensão que esse eu é Brahman. Por isso, o Aham Brahmasmi. Você não quer ficar eu, você quer ficar no eu sou Brahman. E esse eu não é o Jiva, não é o complexo corpo-mente, é Brahman, tudo é somente Brahman. Então, o objetivo nosso final não é eu, e não é eu sou os atributos de Mithya, eu sou Brahman. É aí que é a nossa destinação final, tá? Ô, Arlindo. Arlindo? Sim, Henrique. Opa. Diga aí, tudo bem? Nesse pensamento, eu sou,
nesse pensamento eu sou, poderíamos dizer, porque tomando isso do Nisargadatta, ele falava que ficar em pensamento eu sou, em algum momento, esse eu sou seria se absorve, né, na consciência, né, se desaparece esse eu sou. Eu acho que pelo que eu entendi, é o convite, né, a você ficar primeiro, não ficar como digamos, objetivo final, não é só, simplesmente como a porta de saída, né? E nesse sentido, talvez esse pensamento eu sou era a porta de entrada e a porta de saída, talvez seria para a dualidade, porque quando surge o pensamento eu sou na consciência, eu entro na dualidade. E se eu fico no pensamento eu sou, até se eu sou se absorver na consciência, é a porta de saída, né? Ou seja, talvez o pensamento eu sou seja uma porta, como se diz, não sei qual seria o termo aqui, uma porta de vai e vem, né? Ou seja, você entra e sai da dualidade, né? Não sei se seria isso, não sei como que você interpreta isso. Sim, não, eu tenho uma percepção que, digamos, ter essa situação, né? Não sei. Então, o Nisargadatta Maharaj, ele apresentava uma analogia, uma brincadeira, né? Um exemplo interessante. Ele dizia que esse pensamento eu sou, que é o reflexo puro, que você já não entra, né, naquele plano de identificação com os atributos da sua personalidade, esse simplesmente eu sou, eu existo, que eu gostava dessa meditação, eu fiz isso por 10 anos, por 20 anos, eu gostava mais do que eu, ainda era mais poderoso para mim do que eu sou, entendeu? Eu existo também, eu sempre gostei muito. Então, esse eu sou, ele dizia que esse reflexo, ele não colocava em termos vedantes como o reflexo ou o brilho, ele dizia que isso era pura consciência, ele dizia que essa pura consciência, esse puro reflexo, ele dizia que era a propaganda do absoluto. E eu amava aquela analogia dele, entendeu? Ele chamava the advertisement of the absolute. Então, é como se fosse a publicidade de Satya, ela ocorre nessa condição mental chamada de samadhi, no qual o eu, ele brilha antes dele ser colorido pelos atributos de Maya, entendeu? Então, é uma meditação potentíssima, é um grandíssimo purificador do corpo sutil, do Jiva Atma, entendeu? Ele vai purificando, porque você vai ficando banhado naquela experiência de samadhi. Mas um samadhi, ele por si, ele jamais ele conduz ao autoconhecimento. É por isso que as pessoas em torno de Nisargadatta Maharaj não se beneficiaram muito, entendeu? Elas deram diversos passos para frente, eu diria, mas ainda assim elas nunca foram, a maioria delas, aquelas que eu conheci, né? As pessoas, porque o Nisargadatta Maharaj deixou o corpo em 81. Então, pelo menos 20, 25 anos depois daquilo, eu acompanhava tudo que acontecia dentro do mundo de Maharaj, entendeu? Todos os livros, as pessoas, os outros que começaram a falar, aqueles que ensinavam. Ninguém chegava nem perto do calibre dele, nem mesmo 10% da autoridade, do carisma. Mas, ainda assim, eu vi, principalmente depois do Vedanta, que as pessoas ficaram paralisadas nessas noções, entendeu? Confusas que o Nisargadatta apresentou ao mundo espiritual, entendeu? Ele deu margem a muita confusão, muito embora ele tenha servido de uma fonte de inspiração monstruosa para as pessoas, né, pelo menos buscarem essa condição de samadhi, entendeu? E ele dizia assim, ele dizia que esse samadhi é uma porta, uma janela, é uma propaganda de Satya, né? Mas aí o que ele dizia, Henrique? Ele dizia assim, você permaneça ali nesse samadhi, aí naturalmente um dia, entendeu? Você é transferido, você é absolvido no absoluto, né? Então, isso tudo dito assim, sem um ensinamento, sem uma lógica, sem umas explicações, sem um embasamento realmente, entendeu? Elegante e completo, extensivo, deixa a gente à mercê de misticismo, esoterismo, achismos, entendeu? A gente permanece ali naquele mundo da vagueza, entendeu? Ok, então eu vou me derreter, vou me dissolver, vou me ser transferido para o absoluto. E o que é esse absoluto? No final das contas, eu entendi
depois de ter entrado no Vedanta, que esse absoluto ele se referia sim, totalmente ao estado de Nirvikalpa Samadhi, entendeu? Então, são indicadores, apontamentos bons que serviram de grande inspiração para milhares de pessoas no mundo. Ele teve um impacto extremamente possível, né? Eu devo o meu processo de elevação espiritual muito a ele, né? Porque logo depois de Papaji, eu me agarrei nele, me agarrei em suas palavras, embora eu não tenha conhecido ele pessoalmente, mas em retrospectiva eu vejo a limitação e a confusão que ele deixou para trás também. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Cognição. Nós fizemos esse verso 89? Sim. 90, nós fizemos. Conhecimento inferencial, é isso que a gente vai agora? O verso 91. Para a cognição de um objeto material, são necessários o Jiva Atma, que é o reflexo da consciência no aparato refletor. Para a cognição de um objeto material, e até mesmo de um objeto sutil, são necessários o reflexo, Jiva, o Jiva Atma, e um pensamento no intelecto, né? A gente sabe que um objeto ele não é separado ou independente do pensamento do objeto, eles aparecem juntamente, né? Tudo que é conhecido, né, é conhecimento, e todos eles são referentes a fenômenos objetos, ou objetos de conhecimento. Quando aparece um objeto, aparece o pensamento do objeto. Naturalmente, leva alguns anos até que a criancinha vai estabelecendo todas as conexões neurológicas, vasanas do passado, etc., e ele vai desenvolvendo o conhecimento dessa cultura local, né? E ele vai sabendo que um elefante é um elefante, que isso e aquilo, etc. Então, quando aparece um objeto, aparece o pensamento do objeto, e a gente jamais experimentou, depois que esse conhecimento, esse intelecto é já mais ou menos bem desenvolvido, a gente nunca viu o Marcelo passar pela rua, ver um cachorro, né, e imediatamente ter um pensamento, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca. Isso não ocorre, né? Então, os pensamentos, eles são fiéis aos objetos, entendeu? E os objetos são fiéis aos pensamentos. A gente não faz confusão, né? Então, pensamento e objeto são dois aspectos do mesmo fenômeno, né? Para a cognição de um objeto físico material, são necessários o Jiva Atma, que é o reflexo, o iluminador do seu campo, né? E um pensamento no intelecto, né? O pensamento, porque existe uma infinidade de objetos aparecendo aqui no meu campo de pensamento, mas, de repente, um pensamento faz com que a minha atenção se volte para aquela flor. Tem uma flor amarela, diversas flores, fala assim, as flores amarelas, né? Então, o pensamento vai determinar aonde essa ciência, aonde essa consciência vai permanecer focada, né? Aí o pensamento. Então, para essa cognição, nós precisamos do reflexo, que é o Jiva Atma, e um pensamento neste reflexo. O pensamento do pote, por exemplo, é revelado pelo Jiva Atma. É a luz do Jiva Atma, que é a luz refletida, ele vai iluminar o seu campo e vai iluminar um pote ou um pensamento pote. Então, o pensamento do pote é revelado, né, dentro do âmbito desta consciência refletida, que eu gosto muito de colocar em termos do intelecto humano. O intelecto humano é a melhor definição do que é o Jiva Atma. O Jiva Atma é essa capacidade de cognição, de ciência, de conhecimento, né? Então, isso é o que existe de mais sublime na nossa experiência como Jiva Atma. Então, esse pensamento do pote é revelado neste intelecto humano, e a ignorância do pote desaparece do intelecto, né? No momento que a gente estabelece o conhecimento de um objeto, né, imediatamente a ignorância é removida. Então, o conhecimento, ele imediatamente, instantaneamente, ele neutraliza a ignorância, ele dissipa a ignorância, do mesmo modo que a luz dissipa a escuridão.
Então, ele está criando um contexto aqui para fazer uma análise muito bacana. Aí ele continua no verso 92. Para a cognição da consciência, nós estamos fazendo o contexto aqui do ponto de vista cognitivo do mundo, né, dos objetos, que depende desse refletor chamado corpo sutil do Jiva, que produz o intelecto humano, que conhece os objetos do seu campo de experiência, né? Nós temos essa capacidade cognitiva que depende do mundo dos objetos materiais, que depois são retidos como materiais sutis, impressões mentais, emocionais dos meus contatos com os objetos do mundo físico material. Mas para a cognição, consciência, é necessária uma modificação no intelecto para remover o fato de que ela é ignorada, o fato de se ignorá-la. Então, o Jiva Atma, ele ignora a luz do iluminador, ele ignora essa consciência, né? Ele é consciente do seu campo e ele está ignorando a consciência que permite a ele ser consciente do seu campo de experiência, né? Então, para a cognição dessa consciência original, né, que faz de mim uma pessoa consciente, né, do meu campo, para a cognição dessa consciência, não basta simplesmente o intelecto refletindo essa luz, porque essa luz é refletida para o mundo dos objetos de conhecimento. Ela jamais se reflete para a luz, ela é luminosa e ela não consegue ser iluminada pela lanterninha. O Jiva Atma é uma lanterninha, próprio como isso aqui, né? O Jiva Atma é uma luzinha que está percebendo, conhecendo e dominando no seu campo de experiência, né? Aí ele vira e quer iluminar a consciência. Não, a consciência não é iluminável por essa lanterninha do Jiva Atma, né? Então, para a cognição da consciência, essa luz refletida do Jiva é impotente, totalmente impotente, né? É necessário, para essa cognição a respeito da natureza do Jiva Atma como consciência, é necessário uma modificação no intelecto que remova o fato desta ignorância ou negligência ou não percepção da consciência que faz do Jiva Atma uma pessoa consciente do seu mundo de objetos de conhecimento, né? Então, a gente precisa de quê? A gente não precisa simplesmente de um objeto, porque a consciência não é objeto. A gente não precisa de um pensamento de um objeto, que é fiel a todo e qualquer objeto. A consciência não sendo um objeto de conhecimento. Então, o que nós precisamos é uma modificação, uma construção vedântica que remova essa ocultação, essa ignorância, essa incapacidade de perceber aquilo que é o mais óbvio, que é a consciência que faz de mim uma entidade consciente daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei. Então, para que essa cognição a respeito da consciência ocorra claramente, é necessário uma modificação, um mantra, um mahavakya, um ensinamento no intelecto que venha remover o fato de eu ignorar, o fato de eu negligenciar, de eu não apreciar, de eu não reconhecer o fato desta luz da consciência, né? Que é a minha natureza essencial, né? Eu quero compreender que eu sou a consciência, então eu não consigo isso simplesmente através desse holofote, dessa lanterninha que tem a capacidade de iluminar e conhecer o mundo dos objetos, mas se tratando do sujeito absoluto, da natureza desse Jiva Atma, né? Nós precisamos de uma construção, de uma modificação, de um ensinamento revelado pela consciência, né? Um desses Mahavakyas do Vedanta, que vão determinar que você é Brahman, você é a consciência. Então, a gente precisa de uma modificação e não simplesmente um pensamento referente a um objeto, porque a consciência não é um objeto. Mas como a consciência ela é autorreveladora,
a ajuda do Jiva não é necessário para que ela seja revelada. Olha que bacana. O Jiva, ele simplesmente precisa abandonar as suas noções equivocadas a respeito deste Brahman, desta consciência, e deixar, parar, abandonar a ideia de tentar objetivar essa consciência do mesmo modo que ele objetiva todo e qualquer fenômeno ou objeto. Então, ele precisa abrir mão desta tendência de reduzir a consciência como um objeto. O Jiva, simplesmente, ele tem que deixar de lado qualquer esforço para conhecer, através da sua lanterninha, a consciência, absorver essas modificações, esses Mahavakyas, assimilar, compreender, entendeu? Até que ele seja claro. Naturalmente, tudo isso requer um processo de desenvolvimento de qualificações, que é muito claramente apresentado pelo Vedanta, né? Mas uma vez o indivíduo seja devidamente qualificado, ele precisa simplesmente não atrapalhar esse processo, deixando de lado todas as suas preconceitos, as suas noções. Por quê? Porque a consciência, ela revela a si mesmo, por si mesmo, ela não necessita da lanterninha do Jiva-Atma tentando objetivá-la, simplesmente para de querer objetivá-la, deixe que a luz da consciência, que é autoluminosa, entendeu? Autoexistente, autoconsciente, ela se manifeste e se revele para você como sua real natureza. Como a consciência é autorreveladora, o Jiva não precisa interferir nesse processo, a ajuda dele não é necessário para que essa consciência seja revelada. Então, o que é necessário? Os Mahavakyas dos Upanishads, essas declarações finais para aqueles raros indivíduos devidamente qualificados. Ele simplesmente sabe que este conhecimento, esta consciência, ela é revelada pelos Mahavakyas do Vedanta, e quando isso é revelado, isso não é revelado como um objeto de conhecimento, mas como a natureza do sujeito absoluto, Satchitananda, a consciência e existência infinitamente, que é o ser, o Atma de todos os seres sencientes e inertes, ok? Então, a ignorância depois... Esses versos são sutis, e os versos seguintes são ainda mais bacanas, muito sutis, são passagens muito lindas, que apontam que a consciência refletida é necessária para o conhecimento de objetos do campo, no campo dos objetos densos e sutis. Mas essa consciência refletida, muito embora esse conhecimento ocorra através desse intelecto, mas é quando o intelecto deixa de tentar compreender a consciência objetivamente e reconhece que a sua real natureza é a consciência, então o intelecto ele não produz esse conhecimento, a consciência finalmente se auto-revela quando o Jiva para de obstruir essa clareza, essa obviedade, se existe essa palavra, essa coisa mais óbvia que é a consciência que ilumina o intelecto humano, quando o Jiva para de obstruir. O Jiva, pobretadinho, ele está tentando, né? Mas é Maya, que é essa ignorância densa, né? Persistente, arraigada. Então, quando o Jiva simplesmente ele acaba abandonando os seus esforços, entendeu? Aí essa revelação é possível. Por quê? Porque a consciência é auto-luminosa, é auto-reveladora, é auto-existente. Ela vai iluminar, você vai ver aquela luz e você vai dizer, eu sou essa luz. E ela sempre esteve presente, mas eu a ignorei todo o tempo, e depois de ter me tornado um buscador de moksha, eu comecei a procurá-la no mundo dos objetos, iluminado por essa lanterninha que nada mais é do que um reflexo da minha real natureza como Satchitananda, né? Então, são versos muito lindos, a gente vai continuar amanhã, né? Então, já passou da hora do almoço, quase. Eu digo até amanhã para vocês. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.
Obrigado, Lorde, obrigado a vocês.